Muito bem, estamos começando mais um Converso com Analista. Hoje temos aqui a alegria de receber a Eliane Marques, que é escritora, psicanalista, vinculada à APRECU, Porto Alegre, Psicanálise e Poesia, e que é também colunista da Zero Hora. Recentemente lançou o romance Louças de Família, pela editora Autêntica Contemporânea, e tem muitas coisas para nos contar, vai fazer a sua própria apresentação, também comentando muito do percurso da poesia e da literatura que a conduziram à psicanálise. Então, muito prazer em te receber, Eliane, seja bem-vinda, e uma alegria te passar a palavra para comentar sobre o teu trabalho. Bem-vinda. Muito obrigada, Priscila, por esse convite. Eu estou muito feliz em poder conversar contigo novamente. E eu vou me apresentar, me atrevendo a trocar, então, o título do Converso com o Analista hoje. Quem sabe eu possa me apresentar dizendo que se trata da conversa com a analista negra. Mas viu? Porque é converso com, sem gênero. É converso com analista. É sem Não, gênero. sei, não é com o. Aí é que está. Então já entramos numa questão aí, porque caiu no ouvido da analista aqui que era conversa com o analista. Então, conversa com analista, vírgula, negra. Porque essa palavra, vamos chamar de palavra ou nome, já modifica algo do sentido do nome da palavra analista. E como tu disseste, eu não comecei na psicanálise a partir de um curso de formação diretamente. Eu não comecei na psicanálise querendo trabalhar como analista, assim como não comecei na poesia querendo ser poeta, assim como não comecei nesse trabalho como romance querendo ser romancista. Eu comecei em todos esses campos, pelo menos os dois primeiros, por uma negação. Eu não gostaria de ser igual, e sabemos qual é o peso dessa igualdade para o psiquismo, especialmente dessas mulheres situadas num campo da americanidade, as minhas antepassadas. Não necessariamente porque houvesse algo de ruim ou de inadequado, mas porque parecia um passado sem movimento, paralisado, sempre numa mesma função, que é essa função que decorre desse lugar da mãe preta, da ama de leite, depois da ama seca, da babá, da empregada doméstica e das mulheres hoje postas nos serviços terceirizados. Aí parece que há um deslocamento, mas parece que há também o sempre no mesmo. E esse lugar de sempre, não, eu não queria. Contudo, eu pensava que o lugar novo era uma oposição a esse. E, contudo, não se trata de uma oposição. Se trata de poder pegar uma pedra de Exu emprestada e jogar nesse passado e produzir outra coisa desse passado. Colocar um pássaro e uma pedra nesse passado de modo que se possa produzir outra coisa. Então, a partir disso, é que eu me autorizei a esse lugar de poeta, a esse lugar de romancista, a esse lugar de analista. Eu ingressei na APRECU Porto Alegre, Psicanálise e Poesia, faz mais ou menos 20 anos. Em agosto, essa instituição fará 25 anos de trabalho em Porto Alegre. Eu ingressei como analisanda. Nesse momento da minha vida, eu fazia estágio no Tribunal de Justiça, porque eu venho também de uma carreira no direito, embora para mim isso tenha se tornado algo esquerdo. E uma colega comentou: tu não falas. E eu não tomei isso como uma ofensa, tomei como uma interpretação.
qualquer um pode nos fazer uma interpretação. A interpretação depende muito mais daquele que ouve do que necessariamente daquele ou daquela que fala. Nesse momento, ela também era analisanda na clínica da Precup. Ela me passou o telefone, eu liguei e uns dias depois comecei a minha análise e continuo até hoje, sendo transformada nesse processo analítico. Foi dentro da Precup que eu me inscrevi, inicialmente, num grupo de poesia. Como analisando, eu passava pelos corredores da instituição, esperava ser chamada para a minha sessão e havia ali cursos de poesia ou grupos de poesia, nem se chamava de curso. Grupos de poesia, tal hora, e eu me inscrevi. E aquilo que antes para mim era um acidente, parar e escrever um texto que eventualmente pudesse ser chamado de poema, se transformou em algo sistemático. Comecei a escrever semanalmente, a ler semanalmente, porque havia algo interessante nesses grupos de poesia, Priscila. A toda semana, cada uma das integrantes deveria levar um poeta ou uma poeta nova, no sentido de nova para aquela que tinha essa função de levar, ler 2 ou 3 poemas, dizer algo, escrever algo e depois ouvir as críticas das demais colegas e ouvir em silêncio. Não se tratava de um silêncio imposto, mas de aprender a ouvir aquilo que vem do outro, mastigar e depois devolver na forma de um outro poema, digamos assim. Depois de algum tempo, então, eu lanço meu primeiro livro de poemas, que se chamou Relicário, e nessa instituição, que na época tinha um outro nome, se chamava Grupo Cero, além da clínica psicanalítica, havia essa escola de poesia e também havia uma editora. Era uma editora de autores ou uma editora de autoras, porque o objetivo era publicar os poemas que fossem produzidos nessa cozinha, que era o grupo de poesia. Então, eu publiquei Relicário, que é um livro que não me agrada muito. Depois de algum tempo, eu publiquei E Se Alguém o Pano. Esse livro recebeu o Prêmio Açorianos, na categoria Poema, em 2016. Depois eu publiquei O Poço das Marianas. O Poço das Marianas recebeu o Prêmio Minuano, em 2022, e ficou entre os finalistas, entre os 3 finalistas do Prêmio Açorianos e do Prêmio Ages. E nesse período de tempo, eu me reuni com cerca de 20 mulheres, especialmente negras, e começamos a nos questionar por que motivo nós habitamos virtualmente essa tal de americanidade e não conhecemos poetas que falem espanhol, que escrevam em espanhol, que publiquem em espanhol. Parece que a brasileira, o brasileiro, vive apenas do seu narcisismo, se achando único. E num grande movimento, nós traduzimos a poeta cubana Georgina Herrera, eu traduzi Cabeças de Fé, da Georgina Herrera, e outras 2 tradutoras, vou dizer assim, transcreveram para a língua portuguesa um livro da Graciela Gonzalez e outro livro da Mayra Santos Febres. A Mayra é de Porto Rico e o livro se chamou... Simplesmente eu esqueci o nome dos livros, tu acredita? O livro da Mayra Santos Febres se chamou Conjuro da Guiné e o livro da Graciela Gonçalves Paz se chamou... Eu lembro que o livro é todo escrito a partir de histórias que contaram para a Graciela do seu avô que nasceu no Quênia, trabalhou numa plantation francesa, casou com uma mulher branca, me parece que na Argentina, e na Argentina, então, viveu toda a sua vida. E ela encontra uma espécie de mantô do avô, e a partir desse mantô ela escreve. E eu esqueci completamente o nome do livro. Não tem problema, tu bem sabes que como psicanalistas nós trabalhamos com esquecimento e ele é potente. E aí depois eu coloco aqui na descrição todas as obras que você está referindo. Então, bem à vontade, Pois vamos é, eram adiante. 3 livros
eu lembro o nome de dois, e um, justamente de quem está aqui do nosso lado, que é a Argentina, eu esqueci totalmente. Deletei totalmente o nome desse livro. Então, vou suportar essa falha, né? Porque uma das nossas questões é suportar que não podemos tudo, que nós não lembramos de tudo, pelo contrário, né? Nós somos, de alguma forma, esse esquecimento nos diz de alguma coisa que a gente pode ver durante essa conversa ou não. Ah, esqueci de dizer algo, Priscila. Depois do Poço das Marianas, então, durante a pandemia, eu comecei a escrever uma narrativa longa. E para dentro dessa narrativa, eu trouxe histórias, essas histórias fragmentadas, essas histórias das quais nós sabemos um ponto, ou a metade, ou menos da metade. Comecei a escrever a partir de histórias dos quais se sabe somente um nome, por exemplo, que era a Argentina. E a partir disso, então, surge o romance Louças de Família. E o romance, justamente, ele nasce disso que se esquece, mas que faz algum tipo de sintoma em nós, que fica ali nos cutucando, falando por nós. Esse romance, Louças de Família, inicialmente não tinha uma editora, eu fiquei muito tempo procurando uma editora, houve intervenção de várias pessoas, como, por exemplo, da Michelle Sguet, que é professora de literatura, da Marcela Vijaveja, que é diretora da Precup Porto Alegre, Psicanálise e Poesia, que é psicanalista, que também é escritora. Quer dizer, várias mulheres também se envolveram na leitura desse livro, na crítica desse livro. E depois de algum tempo, talvez 2 ou 3 anos, a Autêntica Contemporânea, que é um selo da Autêntica, manifestou interesse em publicar. E, felizmente, eu pude publicar esse livro, e o livro hoje está circulando, né? Louças de Família circula hoje em todo o Brasil. O esquecimento realmente é potente, né? E esse romance, então, é mais uma prova. Mas, não sei, Eliane, acredito que você queira complementar algo. Você já está introduzindo um tema que me interessa muito, que é da americanidade e como que está essa ligação do teu trabalho, né, da psicanálise americana, enfim. Pois é, a psicanálise americana surge disso que em Lélia, por exemplo, aparece como esquecimento, como algo soterrado. Eu não vou utilizar nenhuma palavra técnica aqui, nem repressão, nem denegação, nem foraclusão. Por enquanto não interessa esse tecnicismo. Mas se Freud, por exemplo, pôde comer algo de Édipo, algo do mito de Narciso, algo em Goethe, em outros poetas, para construir a psicanálise. Se Lacan bebeu em Joyce, por exemplo, em James Joyce, por que nós não podemos comer desses itãs que chegam até nós nessa travessia atlântica e começar a pensar o psiquismo dessa virtualidade americana a partir desses itãs e a partir do que se ouve na clínica? Porque, Priscila, nós podemos pensar que a simples palavra Exu, ou Oxum, ou mesmo Itã, ou Oriki, associadas à psicanálise, já gera uma crise. Como assim? Estão falando de religião? Estão introduzindo religião, misturando religião com psicanálise? É interessante, porque quando se fala em Narciso, Narciso também era um deus. Não se fala em Freud, misturou para criar a psicanálise e serviu de religião. Não, se tratava de literatura, assim como os itãs tratam de literatura, inicialmente oral, mas que depois foi transcrita por missionários, por viajantes que transcreveram esses textos, por estudiosos, mas que estão vivos e vivas com moralidade nos terreiros. Então, isto fala de nós
e fala conosco. Não estamos substituindo Édipo, nem Hamlet por Exu, mas Exu fala de outras possibilidades, de outras posições psíquicas, talvez de outras estruturas que não estão em Édipo, que não estão em Hamlet. Por que que nós temos que ser um espelho da europeidade? Será que podemos pensar em Narciso? Ah, não. Narciso da americanidade é Oxum. Não, não é. Há uma singularidade aí. Há um modo de se posicionar singular. Um modo de se posicionar de forma singular no mundo. Então, nós estamos ouvindo essas pacientes na clínica, essas pacientes que chegam à clínica psicanalítica, pacientes negras que hoje têm essa permissão, melhor, que se permitem enxergar nessas clínicas, o que não ocorria há muitos anos atrás, em que a psicanálise era um objeto exclusivo, um objeto de gozo desses homens brancos, dessas mulheres brancas, e as analisandas, os analisandos também eram homens brancos, mulheres brancas. Como que uma clínica vai se construir a partir apenas de um único lugar? Porque não se trata de um fenótipo, se trata de uma discursividade. Então, há algo diferente aí, há algo diferente no mundo. Se há algo diferente no mundo, por que a psicanálise permanecerá a mesma, assentada nos mesmos pressupostos, sempre velando Édipo, velando Freud, velando Lacan? Algo nós vamos velar, mas algo de novo nós podemos trazer. Acho que aí também a verve da poeta, né? Da criação mesmo. Quer dizer, a psicanálise não é um assunto acabado, uma teoria engessada que a gente não vai tocar nos cânones, senão que é possível criar, né? E eu gostaria, Eliane, se tu me permitires, como já te escutei em outro momento formativo nosso, se você pudesse falar um pouco do super-eu, aí deixo para você comentar, né, que acho super interessante a formulação e como a gente pode pensar dentro da psicanálise americana essa instância, né? Vamos ver de onde eu posso partir, porque a psicanálise americana ela possui vários e várias antecedentes teóricas, mas não esses antecedentes não são psicanálise americana. Ela é uma construção que se dá a partir de um trabalho grupal na APRECUP. Nesse trabalho grupal, nós realizamos leituras, especialmente leituras de textos, de narrativas da americanidade, por exemplo, Jamaica Kincaid, Autobiografia de Minha Mãe, Conceição Evaristo, Poncia Vicêncio, o próprio Louças de Família. E aí, a partir daquilo que as psicanalistas do grupo têm ouvido, e, inclusive, a partir de um ato falho de alguém do grupo, se chegou a esse... Eu tenho dúvidas de chamar de conceito. Vou chamar provisoriamente de conceito do super-europeu. O que significa isso? Não vou entrar nas instâncias eu, isso, o super-eu e o super-europeu. Nós estamos sempre presos e presas a certos sentidos. Estamos alienados aí, colados nesses sentidos. Antes de nós nascermos, como nós comumente dizemos, já nos espera um nome, e na americanidade isso é muito importante, porque houve um nome histórico que nos foi arrancado, substituído por um outro nome, e geralmente o nome é uma exclusividade da família. Então, este que arrancou o nome e deu um novo nome, ele é familiar. Aí surge a ideia de casa de família na americanidade como significante a ser pensado, como a estranha familiar, que é essa que se desloca desde a mãe preta. Quer dizer, existem vários conceitos aí que nós estamos engendrando
e formulando ou reformulando. Contudo, há nessa americanidade, nisso que nós comemos de sentido, uma autoridade que nos diz sim e nos diz não, mas essa autoridade que diz sim e diz não e que estabelece para nós ideais, alguns ideais possíveis e outros ideais impossíveis, essa autoridade, ela é sempre uma autoridade estrangeira a nós. Isso é da própria formação da psicanálise, nós vamos ver em vários textos. Mas ela é estrangeira em que sentido? Ela é estrangeira não necessariamente porque ela se coloca a partir deste grande outro, que é a linguagem, que na americanidade está associada a uma cozinha. Mas justamente porque na americanidade, essa grande outra, que nasce na cozinha, ali onde se fabricam essas palavras que serão significantes na psicanálise, ela é apagada, ela é esquecida em troca de uma autoridade que é sempre europeia. Essa autoridade nos dita um ideal. Tu deve ser assim, assim e assim. Então, o super-eu, essa instância que Freud introduz na psicanálise, ela não é simplesmente um super-eu, como se não fosse marcado por uma racialidade. Está marcado por uma racialidade. Essa racialidade, sempre do ponto de vista, uma racialidade social. E essa racialidade que compõe o super-eu, nós estamos chamando de um super-europeu. Então, é isso que nos fustiga e que nos faz ser um sintoma daquilo que não podemos ser. Porque a pele, Priscila, é insignificante pele, é um objeto perdido na africanidade, mas ele é vivido como se fosse um objeto atual, em que alguns o têm e outros não o têm, mas não o dão como perdido, mas o querem. Então, esse super-europeu também está relacionado com esse objeto perdido que se quer alcançar de qualquer forma. Sim, super interessante e um conceito bem... Já estou chamando de conceito. No mínimo, a gente pode chamar de noção. Já estou chamando de conceito. Noção, exato, uma noção. Né? Mas que serve muito a uma psicanálise que se queira brasileira, né? E eu não tinha ideia de que surgiu de um lapso que para nós ainda é mais valioso. E a gente então pode lembrar com o europeu Lacan que uma noção importante, Lalang, surgiu também de um lapso entre a audiência do seminário e ele, um lapso, na verdade, de escuta, né? Então, que riqueza poder se servir das formações do inconsciente para poder avançar com a psicanálise, não deixá-la estancada. Eu admiro muito o que vocês estão criando e, nossa, até algo para a gente difundir, divulgar mais, que esse nosso encontro aqui, esse registro também sirva para isso, né? Tem outros conceitos que eu poderia, por exemplo, te adiantar, apenas como citação, como da quarta familiar. É interessante porque tu te lembra que na interpretação dos sonhos, lá no sonho de injeção de Irma, Freud fala, ao fazer associações, de que o Otto deu a ele uma bebida e que esse Otto tinha que ser corrigido, porque ele estava sempre dando presentes para alguém e para outro alguém, mas que essa bebida era uma bebida ruim, era quase um veneno. E a esposa de Freud sugeriu, então, que se desse para os empregados, para as empregadas, essa bebida que os dois patrões não queriam beber, essa bebida dada por Otto, esse que Freud irá desprezar no sonho. Em outros casos clínicos, há sempre uma empregada, há sempre uma babá. Quando Lacan fala também, há sempre uma empregada, uma babá. Existem casos muito interessantes, mas esses nomes não são pensados como tendo uma função na psicanálise. Ficam
pelas beiras. Pois bem, a psicanálise americana traz esses nomes para o centro e passa a pensá-los como significantes nessa americanidade. Então, aí é que surge, por exemplo, a estranha familiar, essa que foi lá a mãe preta e esses outros nomes que eu já descrevi aqui e que funciona hoje como empregada doméstica. Ela não é só essa que cuida, que limpa, que isso, aquilo. Ela traz também fragmentos da língua. Ela suja essa suposta europeidade com aquilo que ela traz de muito, muito longe. Essa empregada doméstica que está na dinastia da mãe preta, na verdade, é aquela que funda essa americanidade em termos de linguagem, porque é ela que estava lá cantando, lalando, como diz o Lacan ao falar da língua, cozinhando, dando nome às coisas. Então, não é que ela não falasse, como nós estamos dizendo, ela confala, porque ela cozinha e, ao cozinhar, ela fala e ela vai introduzindo significantes nisso que se pensa único. Então, ela vai furando essa suposta europeidade. Assim como Moisés, em Moisés e a religião monoteísta, esse texto de Freud, de 39, fura aquilo que se pensa uno, que se pensa consistente, essa mãe preta e as suas descendentes furam esse uno e produzem ali uma nova sociedade. É dela que parte esse novo laço social. E talvez por isso que seja tão pisoteada. Acho que é uma aula que você traz para a gente e ficaria aqui muito mais tempo escutando, mas para que a gente possa também ter outros momentos, né? Já te deixo o convite e te agradeço muito, Eliane, por vir dividir, por trazer esse teu trabalho, pela coragem também de instaurar algo novo e com tanta vida, com tanta pulsação, né? E da partilha também. A generosidade da partilha interessa para a gente. Não sei se você quer fazer alguma outra consideração. Eu vou fazer também uma outra consideração teórica. Num determinado seminário, Lacan diz que o único mito da modernidade é o mito da horda primitiva, esse mito construído por Freud. E a americanidade não aceita isso como um pressuposto, uma vez que há outros mitos que fundam, inclusive, uma modernidade na americanidade e que chegam aqui, por exemplo, os mitos de Exu. Exu como esse dentro e fora ao mesmo tempo. Então, se é o mito da horda primitiva nos permite pensar o laço social, o simbólico, o imaginário e o real, Exu, esse mito de Exu, esse Exu come tudo para depois comer primeiro, que aparece muito bem, por exemplo, na Juan Elbain, esse mito nos permite também pensar uma americanidade. Então, eu gostaria muito de agradecer Converso, Psicanálise e Poesia, esse converso com analista, sem o nem o a. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada a ti, uma alegria te receber e uma verdadeira aula. Obrigada pela generosidade. A gente logo vai estar junto em outros momentos. Te mando um abraço. Outro, Priscila.